Oi! Sim, já fazia muito tempo que eu não me sentava nessa cadeira, nesse lugar e conversava diretamente com vocês. Nos últimos vídeos que eu postei, a gente não conseguiu ter uma conversa direta como eu fazia nos meus vídeos um pouco mais antigos. Então eu decidi trazer esse vídeo pra vocês matarem a saudade de dar uma conversada mais diretamente comigo, né? Então hoje eu vim falar sobre como foi o meu segundo semestre de medicina. Vou falar sobre como foi a minha experiência, principalmente agora nessa fase que a gente passou esse ano. Então é isso, eu vou conversar um pouco com vocês sobre como foi, o que aconteceu, os babados, as notícias. Então é isso aí, fiquem por aqui. Yeah! Apesar de no primeiro semestre a gente ter pegado uma parte, né, de toda essa situação, o nosso segundo semestre ele foi praticamente inteiro inserido nisso. Então a gente teve que se adaptar, a faculdade teve que se adaptar, o curso, as nossas aulas também. E é sobre isso que eu vou falar um pouco hoje, né, contar como foi a organização, como foi a minha experiência, os babados que rolaram, enfim, é isso aí. Bom, a primeira coisa que eu vou começar falando são as matérias que eu tive. Vocês já devem saber mais ou menos porque eu sempre deixo aqui quais são as matérias que eu tenho, né? E as matérias não mudaram tanto assim do primeiro semestre pro segundo semestre. No primeiro semestre eu tive 4 matérias e no segundo agora eu tive 5. E se eu não me engano, eu também vou continuar tendo 5 no terceiro semestre também, mas eu passo aqui pra informar vocês, tá? Então, as matérias que eu tive foram Atenção Integral à Saúde, Práticas Médicas, Mecanismos de Defesa e Doença, Genética e Sistemas Orgânicos. Atenção Integral à Saúde 1 e Práticas Médicas 1 eu tive no primeiro semestre, e nesse segundo semestre eu tive Atenção Integral à Saúde 2 e Práticas Médicas 2. E eu falei um pouco mais sobre essas matérias no vídeo que eu fiz do primeiro período. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre elas, vocês podem ir lá naquele primeiro vídeo, porque eu não vou falar tudo aqui pra não ficar tão extenso. Mas basicamente, em Atenção Integral à Saúde, a gente vê muito de epidemiologia, a gente vê muito sobre dados, sobre notificações, a gente vê algo mais social, né? A gente vê a parte mais social da medicina, como a medicina pode atuar, a gente estuda muito sobre os indicadores, então é muito importante, é uma das minhas matérias favoritas de todas e desde o primeiro semestre é algo que vem ganhando muito meu coração e tá muito ligada com medicina da família e da comunidade, que vocês sabem bem que eu tenho muito interesse, então é basicamente isso. Práticas médicas é basicamente práticas médicas mesmo, a gente estuda anamnese, exame físico, a gente aprende RCP, a gente aprende a entubar. Eu já até mostrei no Medvlog aqui pra vocês, né, como foi a aula de intubação mais ou menos, e essas são as aulas de práticas médicas, e a gente aprende a praticar a medicina. MDD, que no caso é Mecanismos de Defesa e Doença, a gente estuda muito de imunologia e patologia, que é basicamente quais são as reações do nosso corpo a determinados antígenos, vírus, bactérias, e como tudo acontece, né? Tudo sobre o sistema imunológico, enfim. E é uma matéria que muita gente não gosta porque acha que é bem complicadinha e realmente tem muitos detalhes, muitos nomes, muitas coisas que você precisa saber. Mas como foi uma matéria que eu estudei, que eu me dediquei muito, né, porque eu já imaginava que ia ser mais difícil, como eu me dediquei muito, eu acabei tendo um apego maior por ela, eu acabei amando. Em patologia a gente viu muito sobre inflamação, a cicatrização, né, como acontece tudo isso. Então foi uma matéria que eu penei um pouquinho, sabe, mas que no geral foi muito boa e eu gostei muito de estudar. E eu não tô pronta pra me livrar dela agora, eu ainda vou ter imunologia, se eu não me engano, no terceiro período e um pouco mais pra frente também. Então, é isso. Com relação à genética, eu não podia ter me surpreendido mais. Eu me lembro de ter falado em algum vídeo antes do começo do segundo semestre que eu tinha um pouco de medo, assim, um pouco de aflição com genética, porque eu não me dei tão bem com genética no ensino médio. Mas, gente, na faculdade foi completamente o contrário. Eu consegui entender muito melhor a genética de uma forma que eu não conseguia entender quando eu tava no ensino médio, sabe? De verdade. Então, foi uma matéria que realmente me surpreendeu. Realmente, muitas das coisas que a gente estudou na faculdade foram coisas que eu vi sim no meu ensino médio. Então, acabou que facilitou um pouco, apesar de eu ter tido dificuldade, facilitou. Foi uma matéria que eu tava um pouco receosa com ela, mas que no fim deu super certo. A gente estudou muito sobre herança, sobre doenças genéticas, né, como ocorre, enfim, os genes no geral. E é isso, foi uma matéria que eu gostei muito e que acabou me surpreendendo. A última delas foi Sistemas Orgânicos, que é basicamente fisiologia, histologia, anatomia e embriologia, né, são todas juntas, entre aspas, nesse grande módulo, que esse módulo é Sistemas Orgânicos. E a gente acaba estudando essas 4 matérias dentro de Sistemas Orgânicos. No primeiro período eu tive Sistemas Orgânicos, mas no primeiro período era chamada de Estrutura Humana e Função, que era uma base, assim, bem superficial do que a gente ia estudar em Sistemas Orgânicos. E agora eu tive Sistemas Orgânicos 1, aí depois eu vou ter o 2, o 3, enfim, são vários sistemas orgânicos. Em cada semestre a gente vai focar num sistema diferente do corpo. Nesse semestre a gente estudou basicamente sobre circulação, respiração, excreção e equilíbrio ácido-básico.
o que foi bem legal. Eu gostei muito de todas as aulas de anatomia, de fisiologia, histologia. Eu só dei, assim, uma balançada em embriologia, porque foi uma aula que a gente acabou perdendo e tendo que repor depois, né, por causa dessa situação que a gente tá. Então, acabou que, sabe, me mexeu um pouco assim, mas deu tudo certo. Realmente, esse semestre não teve nenhuma matéria que eu realmente não gostei. Teve algumas que eu tive alguns atritos, principalmente em MDD e em genética, que deu assim uma balançada no negócio, mas no geral foi incrível e eu amei todas as matérias. Uma coisa que eu acho que vocês estão muito curiosos pra saber é sobre a organização, né, como foram as minhas aulas. E a minha faculdade, a gente adotou um sistema que eu não sei se todas as faculdades estão adotando, não sei como tá sendo, mas na minha faculdade foi basicamente todas as nossas aulas teóricas que a gente tinha, né, aulas mais conteudistas, online, né, maneira remota, é como se fosse um EAD. Então, todas as aulas teóricas que a gente tinha eram dadas online, e as nossas aulas práticas, algumas delas a gente ia pra faculdade pra ter a aula prática lá, né, principalmente práticas médicas. A gente teve muita aula prática em práticas médicas. E a gente também foi algumas vezes pra UBS, né, Unidade Básica de Saúde. Com relação às provas e os trabalhos, eles eram também todos online. Todas as nossas provas a gente fazia de maneira remota, né, no site da nossa faculdade, eles têm uma plataforma pra isso. Então a gente fazia as provas lá, respondia, mandava, e era esse o esquema, não tinha nada demais. Na minha faculdade a gente tem um tipo específico de trabalho que vale 1 ponto na média, que a gente chama de atividade prática supervisionada, que eles são muito, muito extensos. Só que em compensação, o prazo deles, que você tem pra fazer eles, é também muito, muito extenso. Você tem geralmente 1 mês, 2 meses até pra fazer. Então quando você vê o tamanho daquele trabalho, você pensa, meu Deus, eu não vou conseguir fazer tudo isso. Mas aí quando você vê o prazo que você tem pra entregar, é um prazo muito grande, sabe, assim, enorme o prazo que você tem pra fazer aquilo. Então acaba que você fica um pouco mais descansada, um pouco melhor de fazer, você fica mais tranquilo. Então nesse semestre esse foi um dos trabalhos mais importantes. Porém, os professores também passavam alguns outros trabalhos à parte, né, pra fazer slide, pra fazer alguma apresentação, alguma coisa assim sobre o assunto, sobre a matéria. E isso era muito importante, era algo muito legal. E assim, alguns trabalhos eram mais difíceis do que outros. Por exemplo, teve um em Atenção Integral à Saúde que a gente teve que fazer um portfólio de todas as aulas, né, com um pequeno resumo de todas as aulas que a gente teve durante o semestre. E foi um pouco complicado, mas no geral foi divertido e foi muito bom. Então foi isso, a gente não teve tantos trabalhos assim como a gente teve no primeiro semestre, né, que tava tendo aula presencial e tudo mais. Mas mesmo assim tivemos muitos trabalhos importantes e muito bons, né, pro nosso aprendizado. E é isso aí. Gente, nesse semestre eu posso considerar que ele foi mais tranquilo do que o primeiro semestre, né, que eu tive. E eu não falo isso por conta de ter sido online, eu falo isso realmente pelas matérias. Apesar de ter aumentado uma matéria, por eu já ter me acostumado um pouco com o ritmo da faculdade, o ritmo dos estudos, eu achei que ele foi levemente mais fácil, bem entre aspas mesmo, tá? Porque não foi mais fácil, mas eu senti que eu consegui respirar um pouco mais. No primeiro semestre eu tava muito nervosa, sabe? Muito ansiosa pra fazer tudo, pra tirar as melhores notas, pra assim, sabe? Então nesse semestre eu me acalmei um pouco, me aquietei, pensei um pouco mais racionalmente nisso. Então eu consegui me sentir mais tranquila enquanto eu ia estudando, enquanto ia passando o semestre, eu me senti melhor, sabe? Então foi isso, eu basicamente tive sim tempo pra alguns lazeres, algumas outras atividades, em casa mesmo, tá? Em casa, porque ainda não acabou, continuamos em casa. Então, sim, tive tempo e acabei fazendo algumas coisas que eu gostava, tipo ver série, ver filme, li alguns livros, li vários livros, na verdade. Então eu consegui organizar melhor o meu tempo, foi isso. Eu consegui organizar melhor o meu tempo do que no primeiro semestre. Então eu creio que se tivesse tudo normal, se a gente estivesse tendo aulas presenciais normais, eu também teria conseguido administrar o meu tempo melhor do que no primeiro semestre, né? Porque quando vai passando o tempo, você vai se acostumando mais com o ritmo de estudos, vai entendendo melhor. Então é isso, não tive que desistir de todo o meu lazer pra estudar, mas sim, aconteceram algumas coisas em relação ao YouTube. Eu acho que quem tá me acompanhando aqui já faz mais um tempinho deve ter percebido que eu passei mais ou menos umas 3 semanas, eu acho que de outubro, sem postar nenhum vídeo, e eu fiz isso porque eu queria focar um pouco mais na faculdade. E o motivo de eu ter passado 3 semanas sem postar vídeo é simplesmente porque eu sentia que eu precisava focar mais na medicina. Como eu disse, sim, eu tinha tempo para lazeres, né, para outras coisas, para alguns dos meus interesses, mas minha prioridade, gente, é sempre a medicina. Então eu decidi que eu queria focar, assim, 100% na medicina, mais ou menos em outubro, setembro para outubro, que eu queria focar 100% nisso, 100% na minha faculdade. E, assim, parei de gravar por algumas semanas. Eu queria me dar um esforço maior no meio do semestre, na medicina, pra eu conseguir, assim, passar o final do ano um pouco mais tranquila, né, estudando muito sempre, mas um pouco mais tranquila. Então eu foquei mais, né?
Então eu foquei bem mais na medicina no meio do semestre e foi isso, eu queria ter um pouco mais de foco e por isso eu parei algumas semanas de gravar. Então foi por isso, eu espero que vocês me perdoem de verdade. E aqui agora que eu tô nas férias eu vou voltar com tudo no canal, inclusive essa semana vão ter 2 vídeos porque eu esqueci de postar semana passada porque foi Natal. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham entendido um pouco mais sobre como foi o meu segundo semestre. Caso vocês tenham mais alguma dúvida ou queiram saber de algo que eu não falei aqui, vocês podem deixar nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês o mais rápido possível. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha motivado, ajudado e inspirado vocês. Um beijo e até o próximo vídeo!